Larcamon, hein? Nicolás Larcamon, técnico que está muito próximo. Aliás, como é que chama aquele César Luiz Melo, né? César Luiz Melo, que é um jornalista argentino que erra muito pouco, né? Ele é muito bem informado. É o Thiago Fernandes da Argentina. Ele deu a informação. Nicolás Larcamon tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en entrenador de Cruzeiro. Las partes ajustan los detalles finales del acuerdo. E aí com o Garcia Grova, que é uma outra figura, que é um segundo Thiago Fernandes deles lá. Então, o homem está perto. É um jovem, é um mancebo, né, Elton Novaes? 39, né? 39, em seus 39 você estava voando, hein, moleque? Voando. Tem pouco tempo, né? Tem nada. Tem pouco tempo. Mas é mais uma aposta, né? E buscando também de onde que deu certo, né? Se a gente pensar que o Pesolano, o objetivo dele, ele acabou traçando. E quando ele veio também, a gente foi buscar informações, quem é, como que trabalha, porque de verdade, naquele momento, eu não conhecia o trabalho do Pesolano e acabou dando certo para o objetivo que o Cruzeiro tinha, que era o objetivo de voltar para a elite do futebol brasileiro, acabou dando certo aí. Agora o Cruzeiro vai mais uma vez lá ao México para tentar colocar aqui no futebol brasileiro um treinador que encaixe no perfil que o Cruzeiro quer. O que me preocupa é o seguinte, eu acompanhei o jogo do León contra o Urawa Red. E o León foi dominado o tempo todo. A partida do León não deu pra gente pegar e assistir só pelo aquele recorte. Ele tava lá ainda? Tava. Foi o último dele? Foi o último dele, foi demitido depois, porque perdeu. Depois que perdeu. Então assim, eu não vi o León... É a cara do Rafael Menin, né? Eu não vi o León em momento nenhum, HG, dominar essa equipe japonesa. Aí hoje eu quero tirar a prova dos 9, vendo como que esse time japonês vai se portar à frente do Manchester City. É claro, gente, que existe muita diferença entre um e outro. Mas eu queria entender se aquele time do Urawa soube envelopar o trabalho do Nicolás, ou se realmente esse time do León não tinha essa dimensão para me encantar em formas táticas. Porque eu ainda, de verdade, eu estou deixando isso claro aqui para todos vocês, eu não tenho conhecimento total de como é o trabalho do Nicolás. Então eu vou aguardar, quero ver mais jogos do León para tirar um recorte anterior a esse que eu vi do jogo passado, para pegar e ter uma opinião para passar para o torcedor do Cruzeiro. Ô, Valuzeiro, nós estamos diante de uma situação em que o Pesolano deu certo, o Pepa, eu adorei o Pepa, mas quem resolveu o problema do Cruzeiro na temporada foi o Autuori com o Seabra. O Zé Ricardo, que conhece o futebol brasileiro, já trabalhou em vários clubes, não deu conta. E nós estamos trazendo mais uma vez um treinador que nunca trabalhou aqui, um jovem treinador de 39 anos, que é uma aposta do Cruzeiro, acreditando que o processo de analisar o mercado, depois fazer uma entrevista, ver se o estilo dele se encaixa ao estilo daquilo que o Cruzeiro quer. Isso, para mim, não é uma coisa que vale a pena a gente ficar muito em cima desse assunto, porque a gente viu que não existe processo porra nenhuma, é que eles querem resultado, né? Senão não teriam trazido o Zé Ricardo. Agora, eu não entendo, eu não conheço, eu não vou nem dizer nada, vamos ter que esperar o melão começar a rolar um tempo para a gente ver se o trabalho do Larcamon vai virar. Você conhece o Larcamon? Conheço. Eu acho que assim... Mas foi apresentado? Não. Ao Cruzeiro, nem a mim, na verdade. E é importante dizer que eu tenho uma informação que é o seguinte... Romero, é um jogador, é um técnico que está próximo, mas ainda não é possível cravar que ele vai, não é possível cravar que ele será o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro segue também em outras frentes. Mas você sabe quais outras? Não, mas... Você sabe, mas não quer falar? Não sei. Se eu soubesse, eu traria aqui a informação. É bom lembrar que com o Fernando Gago, as negociações também foram bem adiantadas até que apareceu a situação do Chivas Guadalajara. Então, neste momento, o Nicolás, claro, tem sim, está no radar do Cruzeiro, mas ainda não é possível cravar que o argentino de 39 anos será o novo técnico do Cruzeiro. E permita-me discordar, acho que o Cruzeiro, com relação a técnico, volta a mapear um perfil, sim.
Realmente, concordo com você, depois de que o Pepa foi demitido, o Cruzeiro foi na base do salve-se quem puder, trazendo o Zé Ricardo sem nenhum tipo de opção... De critério. De opção e de critério com os próprios antecessores, o Paulo Pezzolano e o Pepa, enfim. E depois, no final, foi aquele Deus nos acuda com o Paulo Autuori para salvar o ano de 2023. Acho que o Cruzeiro, independente do técnico que chegue, ele passou novamente por aquele processo seletivo ao qual passou o Português Pepa. Para encerrar, só 2 abraços. Casal que a gente trouxe aqui para nossa audiência, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Porto Seguro, o Lineker e a Lilian, estão nos assistindo e são seus fãs, viu, HG? Beijo, Lilian e Lineker. Gary Lineker, ele jogava, hein? Eu tenho um sobrinho que chama Lineker. Esse jogava. Eu tenho um sobrinho que chama Lineker e o outro Klinsmann. Foi 90, foi na Copa de 90, que ele explodiu ou foi 94? 86. O Lineker. O Lineker. Foi na 86? Lineker 86. 90 não? 86. Ele foi artilheiro da Copa de 1986. Ele jogava bem. Bom. 90 Ô, Andrezão, o que você falou? 90 também. 90 foi a Copa do Totó Esquilate. É verdade. O André tá lembrando aqui que o Cruzeiro tinha um garoto, né? Lineker. Tinha. Na base. Tinha Cadê na base ele, também. o Thiagueiro? O Lineker da base do Cruzeiro. Está no quadro Que Fim Levou. É o que fim levou. HG. Então é o seguinte, o Mike vai falar agora. O Valu até pode discordar de mim, ele é muito cuidadoso, muito educado. Ô, Lineker, um beijo pra você e pra Lilian. E viva Porto Seguro e viva o Valu. Você conheceu simplesmente a figura mais importante da história do Cruzeiro lá em Porto Seguro. Ô, Mike, cara, eu entendo, falei aqui ontem, e pela primeira vez na vida, o Genta, Rodrigo Genta, do Deus Me Dibre, concordou comigo. Eu falei, cara, não adianta você pegar, né? Concordou com o Valu também. Então não adianta nada. Eu entendo, cara, que os processos são importantes. Você tem que ter um controle da situação, criar um estilo, trazer um treinador que se assemelha. Eu acho tudo isso muito importante. Mas tem coisas no futebol que você precisa considerar, que é o imponderável, o intangível. Não dá para usar só o processo, né? Só o conhecimento técnico. Tem hora que você tem que apostar no empirismo também. E a gente viu até agora que as escolhas do Cruzeiro, a do Pezzolano funcionou na Série B. E depois, cara, de lá pra cá, um festival de erros. Como é que você avalia isso e a possível vinda do Larcamon? Até no Campeonato Mineiro do Pezzolano foi muito ruim, né? Até por questões psicológicas dele. O Ronaldo até falou na entrevista com o Samuel Venâncio no fim de semana, né? Que a questão da saúde mental do Pezzolano já não estava boa aqui. E aí o Mineiro foi daquele jeito. Foi praticamente 4 meses perdidos a temporada, né? Do Cruzeiro. Nada, muito pouco ficou para o que o Pepa fez depois. Mas sobre o Larcamon, eu confesso assim, que né, é muito difícil acompanhar o Campeonato Mexicano, mas ele conseguiu um resultado expressivo com o León, ganhou a Conca Champions, que é a Libertadores da América do Norte e Central, com um time que tem um orçamento um pouco mais baixo, né? Porque Chivas, América do México, Pachuca, são times que costumam... E os times da MLS, né, que agora estão lá também, então times que investem muito, e ele conseguiu ganhar. Só que eu estava acompanhando, né, procurando saber um pouco mais sobre esse treinador, sobre o estilo dele. Vi um fio hoje no Twitter do jornalista João Vitor Nunes, muito competente, falando sobre a questão tática, né? Falou que é um treinador que costuma variar bastante tática, que não é aquele que fica preso só no esquema, isso é importante no Brasil. Que é um futebol bem diverso, né? Só que uma coisa assim me chamou a atenção, que é o time dele toma poucos gols, é um time forte defensivamente, então assim, parece que ele organiza o time a partir de trás primeiro, para depois pensar no momento ofensivo, só que o momento ofensivo do time dele não é dos melhores, é um time que não tem uma média de gols tão alta. A média de gols, se eu não me engano, é 1,35 gols por partida, algo do tipo, não chega nem a 1,5 gols por partida. Então... eu fiquei um pouquinho preocupado porque isso bate de frente com a temporada do Cruzeiro, que foi mais necessitava era de ter um processo ofensivo melhor. Exatamente. O grande problema do Cruzeiro. Só que sim, pensando também nessa temporada que passou, o Cruzeiro pecou muito, acho que questão individual, né? Porque eu fiz uma matéria, subi uma matéria ontem lá na Trivela sobre a Copa do Brasil do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou 4 jogos da Copa do Brasil de 2023, 4 partidas. Finalizou 83 vezes e fez 3 gols. É incrível. Então, assim, é uma questão individual também. Né? Então, Paulo André, reforços. Fala o Paulo André, porque é ele, né, que comanda, né? Aliás, só precisando aparecer, fala pouco, né? O Paulo André, presta atenção aqui no HG. Quem escreveu? O Paulo. Escreveu? Ele está escrevendo outro. Por isso que ele está precisando estar focado. O Paulo André, presta atenção aqui no que o HG vai te falar. Eu sei que você está vendo a gente. Você vê a gente, nem que seja para xingar nós, mas presta atenção. Gasta, meu irmão. Gasta no ataque. Gasta no ataque. Mas no Vegete, no não Cruzeiro, pode ser menos
que 2 grandes contratações para o ataque, não. Você já imaginou o Matheus Pereira com o futebol dessa reta final, servindo o socador, o empurrador? Então não perde tempo não, meu filho. Vai lá. Atacante. Valu, Vai servir o Valu. Atacante, homem de área. Bom, empurrador. Tipo o Valu? Você perdeu, quer dizer, tá perdendo o Bruno Rodrigues aí. O Valu, o Valu, aliás, eu achei que jogou contra meu time lá na pelada da KTO. Eu te achei muito, se doando muito contra mim, viu? Tô começando a desconfiar que essa irmandade nossa não é tão Ele das foi lá mais te fortes. abraçar no Foi porra Banco de nenhuma, Zé. me Eu fui lá te tratou abraçar mal. no Banco de Você Zé. é meu irmão. Ô, Thiagueira, responde uma pergunta que eu recebi hoje e eu repassei a você. O Everton Ribeiro vem para o Cruzeiro? HG, existe um interesse, o Samuel Venâncio trouxe isso ontem, eu consegui confirmar com pessoas próximas ao Everton, que existe de fato esse interesse do Cruzeiro. A questão é, o Everton dá prioridade ao Flamengo. Não à toa, nós estamos hoje no dia 19 de dezembro, o Everton Ribeiro está esperando até hoje o Flamengo entrar em contato para cumprir uma promessa que fez ao próprio Everton Ribeiro, que é sobre a renovação contratual. Então, o jogador quer permanecer no Flamengo. Se não permanecer no Flamengo, ele vai dar prioridade por uma disputa de Libertadores ou por um mercado em que ele possa fazer um último bom contrato do ponto de vista financeiro. Eu acho difícil que a negociação aconteça, mas o Cruzeiro está de olho no Everton Ribeiro sim para a próxima temporada. Muito bem. Agora, Everton Ribeiro e Matheus Pereira, Nossa, enjoado. Enjoado. os dois jogariam juntos? Joga. Ah, eu acho que dá. Joga. Mas o HG, Matheus Pereira só mais uma coisa de centralizado, o técnico. Everton Ribeiro cai pela direita, né? Eu faria o contrário. Até pela idade eu também. até pela idade do Everton. Mas a é- chegada eu do também. Tite. Mas pode revezar também, Pode. confunde os adversários ali, troca de Não posição. dá pra jogar 2 ruins, né? Aí ele se atrapalha. Exatamente. Só uma Dois coisa bons de juntos, técnico. Eu, de verdade, eu não entendo por que o Cruzeiro não foi de novo no Carpini. E falo sério, porque agora, nessa janela de agora, o Cruzeiro não procurou. Eu também. Embora o Carpini tenha dito que, pá, se o Cruzeiro vier, eu converso. Cara, eu acho que seria Eu não uma opção entendo. Eu não entendo. espetacular. Assim, é uma aposta também. Também. Assim como é eu não sei nem falar, o Larcamon. Nicolás. O Nicolás. E assim, são 2 apostas. Cara, qual o problema do Carpini? Eu acho que o Carpini foi muito bem nessa temporada. Todo mundo viu É que aqui o de perto. Ronaldo falou que não deu match. Mas deu match com o Nicolás lá do... Ué, vai que cara, pode ser, porque E não. lembrando que o Nicolás Nunca- não é... Você tá no lembrando, Tinder? Ô, HG, Você tá no Tinder? Não mais. HG, Você já esteve no Tinder? HG. Já deu match com alguém? Claro. Então, e que era de longe, fora de Belo Horizonte? Já, mas eu tava na cidade na época. Então, Ô, mas cara, deu ô, pela HG, match com Larcamon aí. então, mas esse match Eu tô lá deu com também, só que eu 3, tô com outra que a foto. gente já sabe, né? Foram com Do 3. O match já foi dado com 3. Deu match com o Fernando Gago, deu match com o Milito e agora deu match com o Larcamon. São perfis que o Cruzeiro está buscando. O match aconteceu. Eu só não entendo quando estava passando ali para dar match, direita, esquerda, foi passando Você ali. tá no Tinder, ali, Diogo? não, mas eu conheço, né? Porque eu sou noivo, ó, muito bem, muito bem casado. Aqui, ó, quando foi passando... casado no Tinder. Quando foi passando ali, mas eu não tô. Tem uns que até avisa. Hein? Quando foi passando, eu não entendo o porquê que o Carpini não entrou nessa lista. Porque ele falou, em conversa com o Thiago, que estaria de portas abertas para receber a proposta do Cruzeiro. É isso que eu não entendo. E aposta por aposta, o porquê não pegar a aposta do Carpini? Eu não entendi, de Um verdade. dia eu tava lá no Tinder. O que é? O Mike tem uma informação, é isso, André? Sobre o Marlon? Ué, então agora, Mike na tela, então, Mike. A tela é sua, o microfone é seu, meu filho. Então, HG, obrigado. O Marlon fez uma temporada maravilhosa pelo Cruzeiro, né? Ao meu ver, foi um dos melhores laterais do Brasileirão. Acho que não entrou nas seleções pela posição do Cruzeiro, prejudicado pelo rendimento do time, né? E tem pipocado informações sobre, especulações sobre ele no futebol gaúcho, principalmente. Eu já ouvi falar de Inter, mas principalmente no Grêmio. Ontem, isso foi falado também por alguns jornalistas lá do Sul. Eu conversei ontem à noite diretamente com o empresário dele, e o empresário garantiu que não tem nenhum acordo, nada do Marlon deixar o Cruzeiro. E ele falou assim, o Marlon tem contrato até o final do ano que vem. Então, se algum time quiser levar o Marlon, ele tem que ir lá no Cruzeiro, negociar com o Cruzeiro, pagar o que o Cruzeiro quer, que não é pouco, são alguns milhões de euros aí, e aí sim vai poder, enfim, fazer o acordo que quiser com o Marlon, né, contratar o Marlon, mas por enquanto não tem acordo nenhum, não tem nada, e o jogador está focado no Cruzeiro. O Cruzeiro tem um lateral esquerdo da base, né,
que é o reserva do Marlon hoje, que é o Kaique, que é muito promissor, joga muita bola, eu acho que tem um futuro tremendo pela frente. Então, assim, caso o Marlon venha receber uma proposta muito boa, que é o que o Cruzeiro espera receber, o Cruzeiro vai aceitar, vai ganhar uma grana boa com isso e tem um cara ali já no elenco para suprir a saída. Só que no momento não tem nada, conversei diretamente com o empresário do Marlon, ele me garantiu que nada. Você tem os valores da multa? Você tem, Thiago? Não tem. Não, da multa não, mas sondagens do exterior. Eu também falei com o empresário dele no meio da Tá com janela. quantos anos, Mike? Desculpa. Eu? O Marlon tá com 26, se não me engano. 26 também. Então pronto, é só você falar a mesma minha. São 97 ali a turma. E aí, assim, se não me engano, foram os times europeus da Rússia, acenaram com entre 4 e 5... de Moscou. Krasnodar também, foi mais de um juntinho. Moscou tentando. O empresário dele tem uma relação boa com a Rússia, entendeu? Costuma mandar jogadores para lá e é coisa de 4, 5 milhões de euros, que é um valor bom para um lateral, né? Então, assim, não tem nada. Bom. E antes de finalizar minha fala, também queria pedir um minutinho para mandar um abraço rapidinho para meus familiares que estão me vendo lá em São Gonçalo do Riabaixo, Bela Vista de Minas, meus amigos me vendo em Ouro Preto, Ouro Branco. Tem galera mandando mensagem de tudo quanto é lugar para mim. Todo mundo é muito fã de todo mundo aqui. Eu queria agradecer e estou super feliz também de estar aqui novamente. Obrigado. Mike, seja sempre bem-vindo. Então, viva aí sua região. Muito obrigado pela audiência. Eu sou um grande crítico do que tem feito o Ronaldo, especialmente em 2023. Mas isso é um acerto. Tá louco. O Marlon chegou de graça ao Cruzeiro. Golaço. E aí nós estamos falando em 4, 5 milhões de... Também. Quem? Também. O William também foi de graça. Salário E assim, estamos falando em 4, 5 milhões de euros para uma possível negociação. Cara, é um acerto absurdo da gestão Ronaldo Fenômeno. E como eu disse, eu sou um grande crítico. Acho que 2023 foi um ano para se esquecer. Mas, nesse ponto, os caras acertaram em cheio. Ontem eu estava conversando com uma pessoa ligada ao mundo do futebol e a gente estava falando sobre o quanto hoje é importante você ter bons volantes e tanto que valorizou, né? E bons laterais. E o quanto está difícil encontrar bons laterais. Normalmente você tem laterais que às vezes eles marcam bem, mas não sabem apoiar. Ou um lateral que apoia demais, mas não marca ninguém. Difícil você ter um lateral que faz as duas coisas. O Marlon faz as duas coisas muito bem. E me lembro bem que chegou sem badalação. O William chegou badalado, mas ele não chegou badalado. E aí aquela velha história, mas no Fluminense nem titular era e tal, e ele resolveu o problema. Agora, eu entendo que o Cruzeiro precisa fazer uma força hercúlea também para a permanência deles, porque não tem valor. A seleção brasileira passa por problemas nas laterais. Olha no futebol brasileiro. Olha quais são, por exemplo, os laterais disponíveis no futebol brasileiro. Às vezes tem um, mas não tem o outro. É isso. Então, no Cruzeiro, cara, desculpa, eu acho que tem que haver uma valorização e um esforço muito grande do Cruzeiro manter o Marlon. Mas o Marlon tem contrato, como disse o Mike, até 2024. Mas o Valuzeiro, uma propostinha mexe com a gente, né? Não, assim, eu sou assim radicalmente contra, e aí é uma postura minha, tá? No futebol começou a ter essa coisa de o jogador ter um contrato, vencer daqui a um ano e o time negociar. O valor, mas ele pode assinar, né? o prédio no meio do ano. O Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta, foi um dos caras a implementar essa prática aqui no Brasil, né? O jogador tem um contrato há um ano para frente para perder de vista ainda. E vamos negociar o contrato? Não, você tem contrato. Eu discordo disso nessa, cara. Não, tudo bem. Quando o cara chega faltando um ano de contrato, daí a 6 meses já pode estar ótimo, então negocia no meio do semestre, no primeiro trimestre. Não tem que ser sangria desatada. Mas peraí, valor. Não, vocês não vão me comprar nessa ideia. Eu já discordo de vocês. Não tô querendo te comprar, não. Não, só para deixar bem claro. Só para dizer a você o seguinte, o mercado é voraz, amigo. Se você puder antecipar a goela do crocodilo, então você antecipa. Antecipar a goela do crocodilo, porque o Marlon fez, está entre os laterais de maior destaque. Os números são os melhores do futebol brasileiro na temporada do Campeonato Brasileiro. Ele tem um contrato até dezembro de 24. No meio do ano, aquele jogador que chegou de graça pode sair de graça. Então, o que o Cruzeiro precisa analisar? Duas situações, Elton Novaes. Ou renova agora para se segurar, ou negocia agora para ganhar um dinheiro, porque ele veio de graça. Porque se esperar,
Aí, nego velho, chega uma proposta gostosa, mexe com a cabeça do cara, o futebol do cara, aí ele não rende aqui, porque já tem uma proposta, uma negociação apalavrada para sair no meio do ano. É muito perigoso esse negócio de você esperar para renovar. Pode dar um exemplo sobre quiser. isso? Não, o Arana. O Arana, o contrato dele era até final de 24, o Atlético foi e já renovou para até 27. Ou seja, você antevê o que pode acontecer. Eu concordo com vocês, eu entendo a questão do valor. Discorda do valor, né, irmão? Tem que falar, tá com medo do valor? Não, mas enfim, eu acho que o Cruzeiro, todo cuidado que ele puder ter com o Marlon e também com o William, ele tem que ter. Porque é muito difícil você ter dois laterais tão regulares. Tanto pelo lado do William quanto pelo lado do Marlon. Né? Os dois são novos, e que te dá a possibilidade de mercado. Quando você escuta que o Marlon para sair hoje do Cruzeiro pode gerar 4 milhões de euros para a equipe do Cruzeiro, que acerto gigantesco que o Cruzeiro teve. Então é manter esses dois laterais que são fundamentais no sistema defensivo do Cruzeiro, da melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas sabe qual é a ideia, cara? Esse valor de 4, 5 milhões de euros, chegando no meio do ano, se um clube quiser levar, ele cai para 500 mil, 600 mil euros. Então leva de graça. É que assim, eu falo conseguir a liberação imediata, já no meio do ano. O clube vai pagar 500, 600 mil euros, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Ele não vai chegar ali e vai pagar próximo do que nós estamos falando hoje. Por isso que eu acho que o renovar é importante. É o ANTV. Claro que é, gente. É um exemplo Arana, o São cara. Paulo hoje, o São Paulo em setembro, teve uma proposta de 8 milhões de dólares para vender o Wellington lateral esquerdo para o CSKA Moscou. Deixaram tudo alinhavado. Aí no último dia não conseguiram enviar a documentação de forma correta lá para a Rússia, então por isso a negociação acabou não andando. O Wellington tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. Hoje, se o CSKA voltar, ele já falou em pagar 5 milhões de dólares. Já caiu 3 milhões de dólares o que ele falou em pagar em setembro. Se ele tiver até setembro do ano que vem para contratar, ele paga 1 milhão e leva o Wellington. Valor, esse aqui é você, ó. Aqui, ó. Sabe o que é isso? Afundando na areia movediça dos nossos argumentos. Que isso, é você aqui, ó. Vocês estão muito precoces. Então não vale mais o contrato, então. Vamos rasgar o contrato e ficar nessa eterna Quem tá dizendo que não vale, irmão? ficar nessa eterna tá colocando renovação. palavra na nossa boca, Entrar irmão? Desse universo aí, desse mundo da loucura. O mercado de tá vocês. voraz, irmão. Tem que ele Mercado tá TV. voraz. Tem que fazer que nem aqui, ó.